Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. Todo mundo tem alteração de humor. Um dia está mais alegre, outro nem tanto. Mas quando esta variação é extrema, isto pode ser um sintoma do transtorno bipolar. Você confere agora o que é este distúrbio. Vamos ver? Há 3 meses, a cabeleireira Leide Moreira viu sua vida mudar de forma repentina. De uma hora para outra, ela se viu sem vontade de conversar com outras pessoas, de se alimentar e até mesmo trabalhar. Quando eu estou assim, só de ficar sozinha. Não quero conversar com ninguém, né? Eu já voltei a trabalhar, já faço as minhas coisas de casa. Tudo que eu parei, de repente, eu já voltei, já está com 1 mês de tratamento, eu já estou bem melhor. Essas mudanças repentinas de humor, que vão desde episódios de extrema alegria até a depressão, não é um problema social, mas sim uma doença. O transtorno bipolar é uma alteração de humor, de pensamento e de motricidade. Então, as pessoas estão em dois polos. Um polo em que existe um excesso de humor, que a gente chama mania ou euforia, e um outro polo que a gente chama de depressão. Nesse polo da mania e euforia, você também pode estar com um pensamento exacerbado, veloz, rápido demais, com 1000 pensamentos na sua cabeça, e no outro polo você pode estar com um pensamento mais lento, mais lentificado, com dificuldade de concentração, com dificuldade de foco na sua vida. De um lado, você pode estar muito com o seu corpo com uma velocidade muito grande de movimentação, agitado, usualmente, e do outro lado você pode estar no fundo de uma rede, com dificuldade de se levantar, de fazer as atividades diárias, como escovar o dente, tomar banho, isso já é um grande sacrifício. Então, a reunião dessas três vertentes, o humor, o pensamento e a motricidade, tanto para mais quanto para menos, elas mais ou menos caracterizam o transtorno bipolar. E pode haver, claro, diferentes combinações entre essas 3 vertentes que caracterizam essa alteração de transtorno bipolar. Georgia sabe bem o que é conviver com essa oscilação de humor. A analista de RH, há 11 anos, descobriu que a mãe sofre de transtorno bipolar. Desde então, ela e a família tiveram de se adequar a essa montanha-russa de sentimentos. Então, os primeiros sintomas dela foram falta de interesse por tudo, tristeza principalmente. Ela não queria comer, ela só chorava, ela só queria dormir. Então, quando a gente viu que isso estava ficando muito sério, que não era uma coisa passageira, nós resolvemos levá-la ao psiquiatra e foi desde então que ela começou a fazer o tratamento. Ao longo do tempo, nós tivemos que nos adequar à condição dela, da depressão, do transtorno bipolar. Então, nós sempre estamos fazendo alguma coisa com ela. E a questão da socialização, ela sempre foi muito comunicativa, mas claro que atingiu um pouco esse lado dela, mas assim, ela mantém ainda as amizades, ela gosta muito que as pessoas estejam próximas dela, que cuidem dela, que deem atenção a ela, mas tem dias que ela não está assim. A doença atinge hoje mais de 2 milhões de pessoas em todo o país. E o mais grave, a doença está entre as que mais causam suicídio. De fato, a maior taxa de suicídio é em transtorno bipolar. De 10 a 20% das pessoas tentam suicídio. Por quê? Por causa dessa oscilação muito rápida de humor dela. Então, ela pode passar de um quadro depressivo para um quadro maníaco. E nessa passagem, ela tentar o suicídio. Como muitas vezes as pessoas que estão em mania, elas não reconhecem o risco, então elas correm demais. Então, tem muitos acidentes por causa da imprudência, por causa do exagero, da velocidade. Então, elas morrem muito por causa disso. Como elas fumam demais, aí podem ter muito mais câncer de laringe, de pulmão. Como elas comem demais, podem ter um quadro de obesidade muito maior. E aí vai ter todas as doenças que a obesidade traz, porque a obesidade é a gangueira. Ela vem normalmente acompanhada de hipertensão, de diabetes, de artrose, de câncer, de um monte de outras coisas. Então, a taxa de morte dessas pessoas é muito maior. De fato, em homens e mulheres, você diminui pelo menos 12 anos de vida
teórica se a pessoa não tivesse o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar reduz a quantidade de vida. O que é mais interessante é que se você trata e evita que você tenha novos episódios, você reganha essa quantidade de vida que teoricamente você perderia, se não se tratasse. As características mais comuns de quem sofre com a bipolaridade são: a pessoa fica mais elétrica, fala muito e de forma rápida. Depois se torna agressiva, inconveniente. Se você tiver em mania, aí você usualmente está no demais. O que é que eu chamo de mais? Você compra demais, você gasta demais, você come demais, você bebe demais, você transa demais, você dá muito valor ao conquistar, não ao conquistado. São pessoas muito sedutoras, em mania. E ao passo que quando você tem depressão, é exatamente o oposto. Você gasta de menos, você come menos, você não sai, você não se arruma, você não quer ter sexo e tudo isso. Então, são esses dois polos que caracterizam o transtorno bipolar. Um de excesso em todos esses aspectos que eu falei, e o outro uma deficiência em todos esses polos que eu falei, do humor, do pensamento e da motricidade. O transtorno bipolar não tem cura, mas tem tratamento. O que a medicina atualmente faz? Ela controla, ela melhora a qualidade de vida, ela controla o processo da doença. Então, quando você espera que, por exemplo, uma pessoa seja curada de transtorno bipolar, isso, no atual estágio da medicina, é uma coisa impossível da gente fazer. Por quê? Porque não é uma doença com forte carga genética, então eu teria que controlar o gene, eu teria que ter uma maneira desse gene não se expressar para eu curar a doença. Do mesmo jeito que eu não curo diabetes, do mesmo jeito que eu não curo hipertensão, mas eu controlo diabetes, eu controlo hipertensão. Então, a questão não é se você vai ficar bom, a questão é se você vai ficar bem. E você vai ficar bem se você fizer um tratamento adequado. Toda quarta-feira aqui, no Hospital Universitário, você tem o GETA, que é o Grupo de Estudo de Transtornos Afetivos, que é o nosso grupo agora hoje de tarde. Logo após o intervalo, você vai conhecer um grupo de pessoas que está transformando o lixo em oportunidade de trabalho. É rapidinho, a gente volta já. Estamos apresentando Nossa Terra, Nossa Gente. Lutar pela garantia de saúde ocular para todos e no combate ao glaucoma. Por qualificação urbana. Mobilizar para a cidadania. Capacitar o ser humano por uma sociedade justa para que todos possam ver um mundo melhor. Instituto Olhar. Avenida João Araújo Lima, 811 Altos, Conjunto José Walter. Fone 3291-3576. Para se construir uma cidade acessível, arborizada, com mobilidade, segurança e verdadeiramente bela, é preciso informação confiável e completa. Revista Cidade. Comunicação feita por quem pensa e trabalha por Fortaleza. Venha para esse time. www.institutodacidade.org.br. Moderno Centro de Oftalmologia. Exames e diagnósticos de doenças oculares. Cirurgias de catarata por facoemulsificação segura e rápida recuperação. Referência na atenção aos portadores de glaucoma. Rede Bioclínica. Em Fortaleza, no Conjunto José Walter e em Messejana. E ainda, no Eusébio, Maranguape e Maracanaú, você tem uma bioclínica perto de você. Rede Bioclínica, referência em glaucoma e catarata. PABX 3033 2323.